Eu vou tentar apresentar algumas ideias essenciais do trabalho do Manuel Castells, a trilogia A Era da Informação, do qual nós escolhemos dois trechos específicos. O prefácio, a conclusão do primeiro livro e a conclusão do terceiro livro. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que essa escolha é um recorte muito específico e muito pontual desse trabalho do Castells, que é um trabalho de fôlego, é um livro de 1.500 páginas, e que assim a gente vai discutir alguns conceitos essenciais, deixando uma série de problemas que ele aborda no livro dele de fora. A principal questão em relação ao trabalho do Castells, o problema que permeia os 3 volumes que ele escreveu, é tentar compreender de uma certa maneira quais são as características essenciais de uma sociedade na qual um instrumento que ele chama de redes informacionais adquiriu importância central. É baseado nisso, na relevância dessas redes informacionais, que vai se tornar possível para o Castells afirmar que a nossa sociedade é uma sociedade em rede. Para afirmar essa ideia, o Castells define uma série de conceitos. Ele parte da ideia de que nós nos encontramos num período histórico específico pautado por uma coisa que ele convencionou chamar de informacionalismo, ou, em outras palavras, um modo de desenvolvimento informacional. O Castells opera com 2 ideias, de que é possível existir um modo de produção. Historicamente, durante o século XX, existiram 2, o capitalismo e aquilo que ele vai chamar de estatismo, e contemporaneamente parece que só um deles conseguiu sobreviver, que foi o capitalismo. Ao mesmo tempo, foi possível identificar durante o século XX e no começo do século XXI dois modos de desenvolvimento, o industrialismo e o informacionalismo. Assim sendo, é absolutamente possível que existam sociedades capitalistas industriais e sociedades capitalistas informacionais, do mesmo jeito que seria possível imaginar que pudessem ter existido sociedades estatistas informacionais, o que não ocorreu, mas nada impede que isso tivesse acontecido. O modo de desenvolvimento diz respeito pontualmente à forma através da qual se busca maneiras de produzir riqueza, em contraponto ao modo de produção que diz respeito à forma através da qual se acumula excedente. O informacionalismo é pautado pela importância progressiva e inexorável da informação como instrumento absolutamente central de produção de conhecimento. Tem um exemplo que eu acho que pode deixar essa questão absolutamente clara. Enfim, em relação ao industrialismo, grande parte da riqueza estava em como se podia administrar os diversos recursos disponíveis, pensando na possibilidade de produzir cada vez mais riqueza a partir da produção de uma quantidade mais complexa de objetos. A questão da informação, então, enfim, optimizar as maneiras através das quais se administrava uma linha de montagem podia ser um dos problemas fundamentais do industrialismo. Quando se pensa nas tecnologias que estão ligadas ao informacionalismo, a produção de tecnologia, de microtecnologia, de biotecnologia, fica claro que não faz muito sentido usar os mesmos parâmetros que foram importantes para o industrialismo. A riqueza da produção de chip não está na quantidade de chips que você pode produzir, mas na maneira pela qual você inventa tecnologias que tornam possível que você produza cada vez mais instrumentos que não existiam anteriormente, que sejam capazes de lidar de maneira mais rápida e mais satisfatória com a informação. Isso é uma diferença brutal e uma diferença central. A questão essencial passa a ser a maneira pela qual se administra essa informação. Nesse sentido, as redes se tornam um instrumento absolutamente central. Redes sempre existiram, Castells nos dirá. Elas são uma maneira de organização muito antiga. A questão das redes informacionais é que essa morfologia específica, ou seja, essa maneira de organizar os relacionamentos na sociedade, ganha uma importância absolutamente central. Pela seguinte razão: redes informacionais conseguem conectar nós diversos, ou seja, conseguem conectar diversas unidades indispensáveis no modo de vida contemporâneo a partir de tecnologias da informação. Veja, a questão central na maneira pela qual o Castells argumenta é que redes são mecanismos que podem conectar qualquer tipo de relacionamento. Elas podem ser úteis para a produção de riqueza, para a produção industrial de riqueza, elas podem ser relevantes para relações sociais das mais diversas, elas podem ser relevantes para a construção do negócio de crime. Ou seja, redes são ferramentas que podem conectar os itens dos mais diversos. Elas são intensamente amorais, no sentido em que não importa, de uma certa maneira, o que está sendo conectado.
importa a maneira pela qual isso procede. A maneira pela qual isso procede é através de uma lógica de conexão e desconexão que é a própria rede. Pelas possibilidades oferecidas pelas tecnologias informacionais, se torna absolutamente possível que as redes conectem e desconectem automaticamente, com flexibilidade e com uma intensa capacidade de reorganização, os vários elementos que têm que estar presentes para que uma certa atividade ocorra. O Castelo tem uma discussão específica em relação à empresa em rede, e eu vou escolher esse exemplo pontual para deixar claro o que ele quer dizer com isso. A empresa em rede é uma coisa diferente do que eram as grandes corporações verticalmente integradas. Não porque elas são menores ou porque elas são maiores. É visível que as grandes corporações mantêm uma grande importância no mercado contemporâneo. Só que a questão central é a maneira pela qual essas grandes corporações precisam se conectar, em alguns momentos, com firmas menores, para que um projeto de negócio específico, unidade operacional central na operação de uma economia em rede, possa ser alcançado. Ou seja, levando em conta que a unidade operacional são projetos de negócios pontuais que tornam necessário que um certo arranjo seja produzido para resolver aquele problema específico, por exemplo, como vender televisão por satélite no Brasil. A operação de satélite no Brasil, por exemplo, é uma boa ilustração do que seria um empreendimento pautado por essa lógica de empresa em rede. Ela envolve uma série de características: a operação de corporações brasileiras e estrangeiras, a operação de empresas de grande porte e de médio porte, a diversificação de negócios através de mecanismos flexíveis de administração para que seja viável que novas mercadorias, ou seja, produtos inéditos, cheguem ao mercado. Então, a questão da conexão, da desconexão e da maneira pela qual você pode buscar diversos parceiros distintos, levando em conta um objetivo pontual, é uma das formas através das quais as redes informacionais operam. Isso na economia, não quer dizer que as redes informacionais sejam uma ferramenta meramente econômica. A Castells passa uma longa parte do seu debate discutindo a forma através da qual os Estados também podem operar em rede, de maneira mais ou menos satisfatória. A comunidade europeia parecia ser um arranjo satisfatório, pelo menos no momento que ele escreveu o livro, no final dos anos 90, e outros exemplos podem ser menos satisfatórios, em larga medida, de Estados que operam de uma certa maneira com alguma flexibilidade na forma através da qual eles se associam. Então, a consequência fundamental dessa sociedade em rede, dessa sociedade na qual essas redes informacionais operam através de mecanismos que prezam pela conexão e desconexão flexível, é a forma através da qual elas radicalizam a maneira pela qual nós nos relacionamos com o tempo e com o espaço. E isso volta de uma certa maneira, e parece que existe uma ponte aí, entre o trabalho do Castells e algumas proposições que o Giddens avançou inicialmente, que foram discutidas no outro debate que nós já fizemos.